Amém, irmãos. Teve uma queda, né? Queda de internet. Hoje a internet tava ruim o dia inteiro. E aí houve uma queda, né? Mas como nós estávamos falando, a usar, ele foi sincero. Ele não estava como um hipócrita ali, ele estava sinceramente confiando que o que Davi, que o que seu rei estava dizendo era verdade. Ele estava confiando de que aquilo era verdade. Era uma sinceridade autêntica, era uma sinceridade verdadeira. Terminou em morte, terminou mal. Porque era uma sinceridade fora da escritura, era uma sinceridade fora do que era escriturístico. Deixa eu pegar as citações aqui para nós continuar lendo, que eu quero ler uma coisa, que o mais importante que eu quero ler. Deixa eu só colocar aqui aos irmãos. Cadê? Não era porque ele não foi... terminou em morte e Davi carregou sangue nas mãos? Sinceramente errado. Sinceramente equivocado. Deixa eu colocar aqui para os irmãos ler, juntamente comigo. Na mensagem O Lugar de Adoração, provido por Deus, essa do dia 25/4 de 65. Com certeza, se Deus espera que pessoas sejam perfeitas, como Jesus disse, sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai nos céus, tem de haver alguma preparação em algum lugar. E ele disse, eu escolherei o lugar em que as pessoas me adorarão. Em nenhum outro lugar eu me encontrarei com elas. E agora, tem de haver esse lugar, e nós devíamos tentar encontrá-lo, descobrir onde está, e então ir para lá. E eu penso que deveríamos nos voltar para lá rapidamente quando encontrarmos o lugar, deixando outras coisas de lado. 43. Agora, lembre-se, Jesus disse nesta mesma escritura aqui, que estou citando, a tradição do homem, então, é em vão. Meu Deus do céu. Não, pera um pouco. Pera aí. Nunca deveríamos mexer com ela, disse o profeta. Tem de haver em alguma parte, algum lugar que ele proveu um lugar para nós, ao qual pudéssemos vir e a adoração seria recebida. Agora, lembre-se, fora desse lugar escolhido, não importa quão sincero você seja, quão fundamental você seja, ainda assim você está adorando em vão. Mas quando 30 anos, 40 anos, não importa, você está adorando em vão. E eu sei que parece rústico, porém, o edifício está quase terminado. Ó, o que o Mambana está falando, ó. O edifício está quase terminado. Não queremos vê-lo sacudindo. Vamos aparafusá-lo com o evangelho, de modo que, quando as pessoas se encontrarem com vocês na rua, ou onde quer que estejam, vocês cristãos, que vocês tenham uma resposta para elas. Os ungidos dos últimos dias. 91. Você tome qualquer destes batismos falsos ou as demais coisas falsas que há. E não importa quão verdadeiro possa parecer ou quanto procurem personificar. É uma mentira se é contrário à palavra de Deus para esta hora. Isto é exatamente a verdade. Você diz, pois nós fizemos isso e fizemos aquilo, e nossa igreja está desta maneira. A mim não importa o que é. Se é contrário à palavra escrita para esta hora, é uma mentira. É uma mentira. Deus não terá nada que ver com isso, não importa quão sincero, quão educado, quão ilustre, quão verdadeiro soe, quão razoável pareça, se é contrário à palavra desta hora. Entraremos em mais detalhes nisso
nos quantos minutos, se o tempo permitir. Se não nós, então o tomaremos de volta à noite. Você voltou, viu? Junta essa citação com aquela que nós lemos aí em cima, não importa quão necessário, não importa o quão razoável, não importa. O irmão, na festa das trombetas, o irmão Branham disse: o Espírito Santo esteve preso pelos rios denominacionais por 2000 anos, mas será solto no tempo do fim pela mensagem do entardecer. A mensagem do entardecer veio para libertar, tirar o Espírito Santo que estava aprisionado. Por quê? Porque todas as vezes que o Espírito Santo ia para uma igreja, já estava denominada. É o que o irmão Branham diz na mensagem de casamento e divórcio. Quando Deus quis ter um ato sexual, espiritual com a era de Filadélfia, tinha um outro homem lá, ela estava denominada. Tinha um outro líder lá. Quando ele quis ter um ato sexual, espiritual, íntimo com a era Laodiceia, a Laodiceia colocou ele para fora. Não havia local. Mas a mensagem do tempo do fim veio para quebrar isso. Veio para tirar isso, para libertar o Espírito Santo, porque deu a ele um local para ele estar. E aonde houver liberdade, é aí que o Espírito Santo está. A liberdade dos dons, a liberdade dos ofícios, a liberdade do falar de línguas, a liberdade daquilo que o irmão Branham disse assim, ó, em muitas e muitas mensagens o profeta disse. Irmão, nós citamos isso, inclusive. Seu dom e seu ministério individual. Se tira isso da igreja, acabou. Porque a maneira como Deus lidera a sua igreja é através dos dons do Espírito, como nós já lemos na mensagem de Esmirna 60. Mas quando você aprisiona... Não, peraí. Tem coisa errada. Pode estar sincero. Pode estar sinceramente. Pode fazer sinceramente. Mas pode estar sinceramente errado. Sinceramente errado, está errado. Sinceramente errado, está errado. Deus não... É adorar em vão. É adorar em vão. Inclusive, tem uma pergunta dessa na Condutor na Doutrina. O irmão Branham diz, não importa quanto tempo essa pessoa tenha passado, se é doutrina de homens, adorou em vão. Por isso, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana é assim, ó. O Pai procura adoradores, verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Eu pergunto para você. Por que adorar em vão? Daqui a pouco nós vamos chegar na citação. Bom, denominação é quando o Espírito Santo não tem liberdade. Denominação é quando o homem está acima da palavra. Como é que, se o Espírito Santo não está lá, como é que você pode adorá-lo? Como é que você pode adorar se o Espírito Santo não está lá? Embora aquele homem possa ser sincero, hein? Ó, volto a dizer, ele pode ser sincero. E você pode ter um espírito de Caim que você diz assim, ó, não faz diferença, eu sou sincero, nós já lemos, Caim falava isso, eu sou sincero, então assim, o que, não, irmão, o problema é seu, você vai responder. Você vai responder. Você tem responsabilidade para com isso. Vou ler, vou te mostrar que você tem, pela mensagem. Cadê aqui? Os ungidos dos últimos dias. Agora nós vamos ler. Meu Deus, caiu meu tempo. Não, já vamos. Deixa eu terminar de ler essas citações. Essa é o único lugar de adoração provido por Deus. Essa do dia 28 de novembro de 65. Tá? Essa é a outra. Presta atenção nisso. Mas agora, lhe ouvimos dizer que há um só lugar onde ele se encontrará com um homem para adoração. E você o escutou aqui mesmo quando lemos o texto, ao qual voltaremos logo. Então, se há um só lugar onde Deus se encontra com um homem, nos convém ter muito cuidado. Nesta manhã, nesta escola dominical, ponhamos a um lado nossas tradições e estejamos bem seguros de que temos encontrado esse único lugar. Porque Deus nos tem dito aqui que ele não nos receberá em nenhum outro lugar.
ele não receberá você em nenhuma outra igreja, mas somente em sua igreja, sua, né? Com S maiúsculo, com I maiúsculo de igreja. Este é o único lugar onde ele receberá. Agora, que tem dito você, irmão Brana, sendo que eu sou uma pessoa sincera? Mas como é que o senhor está dizendo isso se eu sou uma pessoa sincera? Não. Recordem-se, Jesus falou com os adoradores em seu dia, gente muito sincera. E lhes disse, em vão me adoram. Era a adoração genuína e verdadeira. Aqui que tá. Saindo do profundo dos seus corações. Adoração genuína, verdadeira, saindo do profundo do seu... Põe isso na balança, irmão. Põe isso na balança. Põe isso na balança. Adoração genuína e verdadeira, saindo do profundo dos seus corações, em vão me honram, ensinando como doutrinas e mandamentos de homens, ou seus credos denominacionais. Eram sinceros, reverentes, tão religiosos como só eles podem ser. E isso foi algo que teve sua origem com os fariseus. Caim e Abel, os dois primeiros adoradores que nasceram pela via natural sobre a terra, vieram com a mesma atitude. Caim foi tão religioso quanto Abel. Ambos edificaram altares, ambos amavam a Deus, ambos trouxeram sacrifício, ambos adoraram, ambos pagaram dízimos, ambos fizeram tudo da mesma maneira, porém Abel, por fé, o qual é revelação, a palavra de Deus revelada e feita clara, mostrada e vindicada. Glória! Caim trouxe sua oferta, porém Deus não a vindicou. Deus requereria a adoração e Caim trouxe a oferta, porém Deus não a vindicou. Porém, pela via correta. Bem, agora, você pode dizer, minha igreja é... Espere um momento. Deus interpreta a sua própria palavra nos termos nos quais ela foi... nos quais foi falada. Irmão, espera um pouquinho. Vamos analisar uma coisa. Você entende que, para que Caim colocasse aquelas frutas no altar, aquele homem trabalhou muito. Meu, ele trabalhou demais, meu Deus do céu. Trabalhou demais. Teve que cultivar essa. É em vão. Em vão, em vão. Sabe por quê? Porque a doutrina estava errada. Em vão me adoram ensinando doutrinas de homens. Essa doutrina não é bíblica. Essa doutrina não está na mensagem. Essa doutrina não saiu de um profeta. Saiu da cabeça de um homem que pode ser o mais sincero possível. Mas Deus não recebe adoração dali. Mas, espera um pouquinho. Adoração emociona, é do profundo do coração. Era do profundo do coração. Mas sinceramente errados. Sinceramente errados. Deixa eu correr para me terminar de ler, por causa do nosso tempo. Na mesma mensagem, parágrafo 119. Agora, se você tem notado, cada 3 anos, depois de um grande avivamento, o que acontece? Se forma uma denominação. Porém, isso já tem 20 anos e ainda não é uma denominação. Ó, amado Cordeiro crucificado, que nunca se converta nisso. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui, por favor. Para um pouquinho. Presta atenção nisso aqui. Se eu me vou nesta geração, que as pessoas, que você que tá me ouvindo aqui, ó, você que tá me ouvindo, você pega o dedinho assim, ó, aponta para você, ó. Isso aqui, ó. Porque o irmão Bruno está falando de você. É de você que ele está falando. Que as pessoas que creem nesta mensagem nunca permitam que se torne uma denominação. Agora, o que é uma denominação? É quando a palavra de um homem está acima da verdade.
Por isso que o irmão Branham está dizendo assim, que você que crê na mensagem, nunca permite isso acontecer. Por isso, em qualquer assunto que o eleito for bater, seja no que for, é exatamente para obedecer isso daqui. Nunca permita que se torne uma denominação. Denominação é quando um homem tem mais poder do que a própria palavra. Quando a palavra diz uma coisa e o homem diz outra, e a igreja fica com o que o homem diz. Se você é um eleito dessa mensagem, o irmão Branham está dizendo, não permita que isso aconteça. Essa é a minha luta, esse é o meu propósito. É fazer isso aqui, ó, obedecer isso aqui, ó. Não permita que isso aconteça. Ele está falando de pastor? Não, ele está falando assim, ó. Se eu me vou nesta geração, que as pessoas que creem nesta mensagem nunca permitam que se torne uma denominação. É isso aqui que eu estou lutando, essa aqui é a minha luta. Por isso que eu não temo homem, eu não temo companheirismo, eu não temo ninguém. Ninguém. É para obedecer isso aqui, ó. Não permita que se torne uma denominação. Por isso que eu falo, ó. Se aquele homem, ele pode ser sincero, ele quer pregar o ismo dele, a ideia dele, ó, amém. Só não diga que está na mensagem. Se ele disser que está na mensagem, ele está fazendo isso aqui, ó. E o irmão Branham disse que as pessoas que creem nesta mensagem não permitam. Desculpe, querido, eu não vou permitir isso, não. Não permita que se torne uma denominação. Deus lhes fará, olha, morrerão nisto. Recorde, lembre-se, na mesma hora em que você mencione a denominação em seu meio, não importa quão sincero seja, e tomem aos homens como líderes em lugar do Espírito Santo para vindicar esta palavra, na mesma hora morrerão. Não permita que as pessoas que creem nesta mensagem não permitam. Na mesma, não importa quão sincero seja, você tome homens como líderes em lugar do Espírito Santo para vindicar a palavra. Nesta mesma hora vocês morrerão. Aí é o que eu já disse e repito. Você lê uma coisa na mensagem? Tá lá, tá escrito. Tá escrito. Aqui, ó. Porque o nicolaísmo se caracterizou por um homem ter autoridade em vários grupos locais. Quem vindica essa escritura aqui? Quem vindica essa palavra aqui? Esse homem é um profeta. Ele é um profeta como Moisés, ele é um profeta como Ezequiel, ele é um profeta como Elias, ele é um profeta. Da mesma forma que os textos de Moisés revelados por Deus estão na Bíblia, da mesma forma que os textos revelados a Ezequiel estão na Bíblia, esse homem é um profeta. O irmão Branham diz que João Batista foi o chefe dos profetas, porque ele precursou a primeira vinda. O que seria o precursor da segunda vinda? Se o da primeira vinda o irmão Branham disse que ele era o chefe dos profetas, o que seria esse da segunda vinda? Quem que vai vindicar isso aqui? Aí chega o ministro falando, o que você acha disso aqui? Ah, eu acho que isso é isso. Quando você tomar a palavra de um líder para vindicar a palavra ao invés do Espírito Santo, na mesma hora vocês morrerão. Agora eu quero que você preste atenção. Se eu partir nesta geração, que as pessoas que creem nesta mensagem nunca permitam. Só que você tem que crer na mensagem. E você ouviu o irmão Branham dizer que pessoas sinceras fariam isso. Que ele diz, não importa quão sincero seja. Se ele disse não importa quão sincero seja, é porque pessoas sinceras poderiam fazer isso.
Mas que as pessoas que creem nessa mensagem nunca permitam que se torne uma denominação. Não se os pastores, não. Se as pessoas, se você que diz que vem nessa mensagem, não permita que se torne uma denominação. Que é denominação? A palavra de um homem vindicando a palavra se é assim ou não. Pastor Joesley, não, meu querido, mas veja só. Quando o irmão Branham disse isso, o irmão Branham quis dizer, como assim quis dizer? Como assim quis dizer? O que ele disse é, fique com o que diz as fitas, não tire, não coloque, não acrescente, fique com o que diz as fitas. É isso aí, eu sei que ele disse. Repita exatamente como as fitas disseram. Acabou. E como ele disse foi que as pessoas, se eu partir nessa geração, que as pessoas que creem nesta mensagem nunca permitam que se torne uma denominação. No mesmo momento em que vocês tomarem a palavra de líderes no lugar do Espírito Santo para vindicar a palavra, para dizer isto é certo na mensagem, isto aqui não é. Isto foi só para os dias do irmão Branham. O irmão Branham pode falar isso aqui de dízimo porque nos dias dele... Mas precisa de ser muito, irmão. O irmão Branham falou, mas olha... O irmão Branham falou sobre o nicolaísmo, a igreja local, mas o campo é grande, irmão, e nós... Irmão, quem é responsável pela igreja? A igreja tem um responsável. A igreja tem um responsável. Agora, não misture as coisas. Nós não estamos falando de... Alguns são mentirosos mesmo. Alguns são mentirosos, eles são mentirosos mesmo. São políticos, são mentirosos, são perigosos, que nos bastidores... você não tem ideia das conversas nos bastidores. Não tem ideia. Porque é o que nós falamos essa semana no estudo da Festa das Trombetas. O irmão Branham, na mensagem da Festa das Trombetas, lembrou nós o seguinte, ó. Os 200 milhões de demônios dentro dos soldados nazistas, dentro daqueles homens que fizeram coisas impensáveis no campo de concentração. Inclusive eu comprei um livro da Amazon recentemente, a hora que chegar eu quero fazer um estudo sobre ele, sobre o Holocausto. Que o irmão Branham chamou de pré-tribulação. Aquilo foi o ensaio do que será a tribulação. 200 milhões de demônios que estavam naqueles homens, liderados pelos 4 anjos, Eichmann, Hitler, Stalin e Mussolini. As trombetas é um distúrbio político, certo? Empurrando politicamente os judeus de volta para sua terra natal. O irmão Branham disse, e os selos é um distúrbio religioso, que também está empurrando o eleito para sua terra natal, que é a palavra, que é o Espírito Santo. O judeu, sob as trombetas, que é um distúrbio político, não tinha lugar para ir. Ele só tinha um lugar para ir embora, para a terra dele. Porque era a pressão do distúrbio político causado pelas trombetas. Da mesma forma, o eleito, ele vai numa igreja aqui não dá certo, na outra igreja ele não dá. Na outra, mas ele se acha sem lugar, só tem um lugar para ele, é na palavra. Que os selos falam de distúrbio religioso. Aí o irmão Branham fala, Festa das Trombetas, nós estudamos essa semana. Não lemos ainda, só citamos. Você vê que aqueles 200 milhões de demônios que estavam ali na pré-tribulação, perseguindo fisicamente os judeus, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, esses demônios agora viraram demônios eclesiásticos para perseguir a pequena noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, você acha que aquele demônio que matou judeu, que era capaz de enfiar um gato vivo dentro de uma mulher, que era capaz de querosene, de ver judeus morrer à rua, hoje são pregadores, hoje são ministros, hoje estão nos púlpitos. Esses espíritos estão nos púlpitos.
Por favor. Mas alguns são sinceros. Alguns são sinceros. E se eles, se eles forem sinceros, acontecerá isso aqui, ó. Se eles forem sinceros, tá? Se. Acontecerá isso aqui, ó. Agora, pega a caneta, grava essa citação, tá? Grava essa citação. Perguntas e respostas. 12/1/1961. Provavelmente é a perguntas e respostas número 12, né? Porque começa com o 12. 212. Para começar, era um cardo. Agora presta atenção, por favor, para não encerrar. Para começar, era um cardo. Para começar, ele era um trigo. Então a seca estava ali e a chuva caiu sobre os justos e injustos. Tudo bem? Entendeu isso? Um irmão pergunta: e os frutos de um pregador? Aquele que está pregando a palavra. Isso, um pregador. Continuaria. Se ele subisse ali em cima e pregasse a palavra como um arcanjo, vem, compreendesse os mistérios da Bíblia. Fosse um pastor muito bom, que saísse, visitasse as ovelhas e assim, e coisa assim, ele continuaria a estar perdido. Pode pregar mistério, pode pregar o que você quiser. Eu vou ficar com o que disse o profeta. Vem, são seus frutos que dizem isso todas as vezes, irmão. Vem, ele, não importa quão bom seja ele, ou o que ele seja, ele deve ter o Espírito Santo em sua vida. Agora, Jesus não disse: muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não profetiza. E qual é a evidência do Espírito Santo? Irmão, antes de nós continuarmos a ler, responde para mim. Qual é a evidência do Espírito Santo? Que é esse Espírito Santo que precisa ter na vida dele. A evidência do Espírito Santo é crer em toda a palavra. Se ele não faz isso, ele não tem o Espírito Santo, não. Eu vou dizer claramente. Se um homem que se diz ministro, pregador, pastor, não crer em determinado aspecto da Escritura e da mensagem, ele não tem a evidência do Espírito Santo, não. Porque a evidência do Espírito Santo é crer em cada pedacinho da palavra. Agora, Jesus não disse: muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não profetizei, eu preguei em teu nome, eu operei milagres em teu nome? E ele havia falado em línguas, ele havia feito milagres, dado interpretações e coisas misteriosas de Deus. E todas aquelas coisas ali. E ele disse: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Vê o que eu quero dizer? O irmão Taylor pergunta: e o homem que traz a mensagem errada? O irmão faz uma pergunta para o irmão Branham, assim, ó. E um homem que traz uma mensagem errada? Quer dizer, ele pensa que está certo, porém ele está pregando errado. Porque pode acontecer. Lembra que nós lemos que boas pessoas, elas às vezes podem reter o que é errado? Aí o irmão pergunta assim: e um homem que, no melhor do entendimento dele, está pregando o que é errado? Ou irmão, ele está pregando o que é errado, mas ele é tão sincero, e assim, Deus vai dar luz para ele em algum momento. Olha o que o irmão Branham disse. E o homem que traz uma mensagem errada, quero dizer, ele pensa que está certo, ele é sincero, se ele pensa que está certo, ele é sincero. Porém, ele está pregando errado. O que o irmão Branham disse? Bem, eu creio que aquele homem é sincero. Como o irmão que estava sentado aqui queria voltar para o trilhar de volta, essas coisas assim. Se aquele homem é um eleito de Deus, e se for alguma vez levado frente à verdade, ele a reconhecerá. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado.
Obrigado, obrigado, obrigado. A verdade lhe aparece. Se ele for um eleito, ele vai reconhecer a verdade. Ele vai reconhecer a verdade. Ele tá pregando errado, ele tá pregando errado, ele tá pregando errado. Ele é sincero. Ele pensa que ele está pregando certo. Se ele for um eleito, quando a verdade lhe for apresentada, e o irmão Brana disse, se você acha que eu estou errado, venha a mim particularmente e me mostre onde eu estou errado. Por quê? Porque se um homem é eleito, quando ele vê a verdade, aí, responda-me. E se ele vê a verdade e não toma atitude? Ele é um eleito. Ele é um eleito. Irmão, tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Escuta aqui, meu irmão que tá me ouvindo. Vem aqui, vem aqui. Está chegando a hora que você não vai mais ficar neutro. Eleito não fica neutro. Deus odeia o morno. Ou é um ou é outro. Não neutro. Neutro não. Neutro não. Você não pode ficar neutro. Tá chegando um momento que você não poderá mais ficar neutro diante da verdade. Você é responsável por ela. Que as pessoas que creem nesta mensagem nunca permita se tornar uma denominação. Então, assim, ou você não crê, mas neutro você não pode ficar. Diante da verdade, não. Agora, quando a verdade é apresentada àquele pregador, veja só, aquele pregador acha que está pregando a verdade, está no erro, mas ele é sincero. Irmão Brana, se ele é sincero, e se ele é um eleito, frente à verdade, ele a reconhecerá. Agora, dá uma olhada nessa citação aqui, a última. Perguntas e respostas, 28/6/1959, parágrafo 21 e 22. Essa citação é muito importante. Ela é muito importante. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Agora, a segunda pergunta está aqui em cima. Irmão Bill, pode o Senhor operar com êxito através de mim numa congregação onde eles não creem no dom espiritual, que da mensagem tem um monte. Um monte que não quer ver. Aí o irmão pergunta assim, irmão Bill, pode o Senhor operar com êxito através de mim numa congregação onde eles não creem nos dons espirituais? O irmão Brana deveria ter dito para ele assim, ó querido, Deus vai tratar individualmente, Deus trata com o indivíduo, não é isso? Deus trata com o indivíduo, meu querido. Fique lá. É com o indivíduo que Deus trata. Não assinaram isso, mas a pessoa deseja saber se o Senhor pode operar com ele enquanto está ministrando numa congregação onde não crê em dons espirituais. O que o irmão Brana disse? Eu duvido muito. Para que não fique dúvida, ele disse 2 vezes. Eu duvido muito, meu amigo, meu querido amigo, que o Senhor possa operar eficientemente através de você, porque você está ligado com incrédulos. E a Bíblia diz, não te associe aos incrédulos, mas saia dentre eles, separa-te, diz o Senhor, e te receberei. E eu creio que se você vive numa cidade onde há uma igreja que crê em sinais e dons espirituais, e você os tem operando em você, deveria ir a essa igreja aonde eles creem. Como é que é, irmão? Então eu tenho que sair da igreja? É isso mesmo. Se tem uma igreja que crê, vá na que crê. E talvez pudesse acrescentar outra coisa a respeito. Enquanto eu tenho, geralmente desejo dar uma escritura. Agora olha aqui. Você provavelmente, querido amigo, tratou o melhor que pôde para conseguir com que essas pessoas crescem. Tratou de fazê-las crer e talvez simplesmente não creram. E então vou dar-lhe a escritura que eu creio que o Senhor Jesus se agradaria conosco ao dá-la. Bom, pera um pouquinho, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O irmão Brana está dizendo que Jesus se agradaria dessa escritura. Nós temos essa escritura. Se você tem tratado, se você tem falado com o pastor,
E lembre-se, se aquele homem está pregando errado e você vai levar para ele a verdade, se você tem tratado com um pastor, quando a verdade aparece na frente dele, se ele é um eleito, ele a reconhecerá. Foi isso que nós lemos ou não? Foi isso que nós lemos agora há pouco, nós lemos agora. Se você vai levar a verdade, olha aqui o irmão vai dizendo, se você tem falado com um pastor, se você levou a verdade diante dele, se ele é um eleito, ao olhar a verdade, ele reconhecerá. Se você tem falado a vários deles, você falou com seus irmãos, provavelmente se você já fez isso, você é inimigo, você virou inimigo. E eles completamente ignoram isso e não creem. Aqui está o que Jesus disse em Mateus 7,6 acerca disso. O que Jesus disse? Não, eu quero que você olhe bem no meu olho aqui. Se você tem levado a verdade diante do pastor, e você tem dito aos irmãos, e se ele é um eleito, e se a verdade esteve diante dele, a verdade esteve diante dele assim, ó, se ele é um eleito, ele vai reconhecer a verdade. Se você fez tudo isso, se você tratou, e eles ignoram isso, e não aceitou isso, não quis isso, e você já virou inimigo, muito provavelmente, sabe o que o irmão Brana, que escritura que o irmão Brana vai te dar? Sabe que escritura que o irmão Brana vai te dar? Essa aqui, ó. Olha a escritura que ele vai te dar. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e voltem-se e vos despedacem. Então, eu creio que não me afiliaria. E você está vendo que eu coloquei maior aqui? Porque nessa mensagem, ela é perguntas e respostas, pergunta número 9. Os parágrafos vão estar diferentes. Aqui, ó, parágrafo 42. Ó como é que traduziram aqui no parágrafo 42, ó. O irmão Brana está dizendo aqui, ó. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para não aconteça que pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Então eu não me afligiria. Tá errado, estava errado. No inglês está, eu não me afiliaria com uma congregação que nem mesmo crê no evangelho completo do Senhor Jesus Cristo. Como aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu também não me afiliaria. Se o irmão Brana não se afiliaria, eu também não me afiliaria. Quando eu me assento numa congregação e o vejo operando e fazendo simplesmente o que ele disse que faria, eu creio que eu me sentiria exatamente como justificado em dizer às pessoas para saírem do meio de tal coisa. E, irmãos, é assim, ó. É uma coisa que, se é um filho de Deus, vai dizer. Irmão, se não crê, sai, cai fora. É isso mesmo, saia. Eu me sentiria exatamente como justificado em dizer às pessoas para saírem do meio de tal coisa e encontrarem uma boa igreja que pregue toda a escritura e creia nela. E justificar é ser inocente. Eu sou inocente em dizer às pessoas para saírem do meio dela e encontrar uma boa igreja que pregue toda a escritura e creia nela. Por que eu seria diferente, irmão? Por que hoje seria diferente? Não crê em dom. Não crê na ordenação bíblica. Não crê como fez os apóstolos. Irmão, espera um pouco. Se você levar a verdade. Se é um eleito, se aquele homem que está pregando errado, achando que é certo, quando ele se depara com a verdade, irmão, e o irmão Brana diz na seguinte citação, você tratou de levar isso ao pastor, você tratou de dizer isso às pessoas, e elas ignoram isso. Então eu me sinto justificado em dizer, sai do meio dela, sai dela, povo meu, para não ser participante, e procure uma boa igreja que creia na totalidade da palavra e viva a palavra. Uma coisa você não vai ficar. Neutro. Neutro não. Neutro você não fica. Deus não permite você ficar neutro. Não sei de nada. Não é comigo. Eu tô sendo sincero aqui. Você é espírito de Caim. Você é espírito de Caim. Caim pensava assim. Agora, os filhos de Deus, o irmão Brana disse assim, ó.
que eu parti nessa geração, que aqueles que creem nesta mensagem nunca permitam que se torne uma denominação. E é isso que o eleito vai fazer. Nunca permitir que se torne uma denominação. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Que Deus nos ajude. Vamos orar? Vamos orar? Deus abençoe a todos. Não sei se tem algum pedido de oração, né? Eu sei que havia mais irmãos lá, mais alguns irmãos se identificando, né? Se identificando da onde vieram na outra transmissão, mas como caiu, a gente já veio para outra para nós não perdermos tempo, né? Então eu não vou saudar os irmãos, senão eu vou esquecer dos irmãos lá, mas Deus abençoe a todos, né? Que estão vendo agora, que vão ver depois. Só se, não sei se algum irmão se lembra se tinha algum pedido de oração lá, me avisa, ou aqui no grupo, né? Ou aqui no grupo, ou aqui no chat, só para me ver rapidinho, se tinha algum pedido de oração, tá bom? Uma outra oportunidade eu saudarei a todos os irmãos em nome de Jesus, né? Eu quero, muito em breve, eu quero falar sobre isso que o Mombrana disse assim, ó. Um homem pode pregar errado, sinceramente pregar errado, mas quando a verdade vem diante dele, ele vai reconhecer a verdade. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, olha aqui para mim. Desde que eu saiba que a mensagem é a mensagem no Brasil, a maioria que prega a mensagem são unicistas. São unicistas, vêm de práticas nicolaítas. Quando a mensagem vem assim, ó, um homem sobre vários grupos locais, nicolaísmo. Então não. Ora, eu reconheci a verdade. Eu estava apoiando tal coisa, ou ao lado de quem apoia um absurdo como esse, até que a verdade veio diante de mim. Mas quando veio diante de mim, acabou, querido. Unicista, pegando unicismo dentro da mensagem, mas quando a mensagem vem e o irmão Bana diz que o unicismo é do diabo, opa, acabou. Vocês da mensagem, vocês da mensagem é como nós somos o grupo unicista aqui, nós batizamos o nome de Jesus. É mesmo? Então também não é como nós não somos unicistas não, querido. O unicismo tá levando gente pro inferno, como o trinitarianismo tá levando pro inferno também. Como assim, unicista? Não somos unicista não. Deus me livre de ser unicista. Deus me livre de ser unicista. Rapaz, mas pelo que? Não, mas a questão do dízimo, não. Uma vez que veio a verdade, uma vez que a verdade foi apresentada, se aquele homem é um eleito, ele reconhecerá a verdade. Se não, não. O irmão Brana disse, olha, sabe o que é o melhor? É você sair e procurar uma boa igreja onde pregue toda a verdade. Tem pergunta onde? Passa pra mim onde tá a pergunta. Rapidinho que... É mais pedido de oração, né? Umas perguntas assim, nós vamos estender muito. Então, fica aqui registrado, irmão. O William Branham não pregou unicismo, o William Branham não pregou nicolaísmo, o William Branham não. E se você, pessoas que creem nesta mensagem, não permitam ela se tornar uma denominação. Como é que é? Irmão Luiz Felipe, pastor, essa perseguição que o senhor acabou de citar, dos 200 milhões de demônios, teria alguma relação com o que está escrito Apocalipse capítulo 12? Irmão, eu tenho 3 citações do irmão Branham relacionando essa perseguição, esses 200 milhões de demônios que saíram do rio Eufrates, né? Ele relacionou esse acontecimento a 3 escrituras. Depois, se o irmão desejar, eu não sei se eu tenho contato do irmão, eu creio que sim, né? Se o irmão desejar, eu posso passar para o irmão as correlações escriturísticas que o irmão Branham
que o irmão Branham fez. Eu não vou me lembrar de cabeça se ele relacionou Apocalipse 12, mas eu tenho essas 3 citações que ele relacionou esse acontecimento a três escrituras bíblicas. Tá bom, querido? Irmão Luiz Felipe de Souza Queiroz. Deus abençoe. Tem oração? Creio que não tem oração, né? Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Eu não vou saudar os irmãos agora, porque eu não sei se ficou algum outros irmãos lá. É bom nós saudarmos todos, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tem algum pedido de oração? Essa pergunta tá aqui, ó. Irmão Luiz Felipe, Deus abençoe, pessoas. Depois, não sei se o irmão tem meu contato, se o irmão tem um e-mail. Qualquer coisa eu deixo o e-mail aqui na descrição. O irmão me envia um e-mail, eu envio para o irmão essas citações. Amém. Deus abençoe, irmã. Vê se tem oração, oração, oração. Como é que é, meu irmão? Opa, peraí. Essa mensagem, irmão Felipe, ela é uma mensagem tão tremenda, mas tão tremenda. A mensagem tempo de decisão. Apesar que tá aqui, tá em inglês, não vai bater os parágrafos. Mas deixa eu ver se eu acho ela aqui. Se há ela em português, né? Que nesse tempo de decisão, o irmão Brana fala assim, como Rebeca, o irmão, se eu estiver enganado, o irmão me relembra aí. Como Rebeca teve que decidir se ela ia com Eliezer ou não, o irmão Brana fala assim, agora você tem que tomar agora, tome sua decisão. Não dá pra ficar neutro, irmão. Não dá pra ficar neutro, não. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Opa, aqui. Tempo... Não, 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 não. Não tem, precioso, ela em português aqui. Eu não achei ela em português. Mas eu creio que é isso que ela fala, que o irmão Brana fala, né? Que o irmão Brana vira diretamente para Rebeca a igreja. Nós, como Rebeca. Você vem ou não? Né? Queria achar para ler, querido, mas acho que não. Não vou achá-la para ler, infelizmente. Não vou achá-la para ler, mas tá bom. Mas Deus abençoe, precioso. Foi bom a citação, né? Irmão. Cadê aqui? Mensagem O Tempo de Decisão, 11/6/59, parágrafo 10. Sobre não sermos neutros, né? Mas é onde ele fala. Eliezer precisou de uma decisão de Rebeca. E agora eu preciso da sua decisão. Você vai me seguir? E é o que nós queremos, né? De todo o coração. Amém, precioso? Isso. Irmão, eu vou deixar o meu e-mail, irmão Gaudêncio. Vou deixar o meu e-mail na descrição. Mas é joesley@gmail.com. Irmão Sandro. Oração, nós vamos orar, precioso. Vamos orar pelo Senhor. Deus abençoe a todos, né? Amém. Vamos orar. Essa eu não vi, precioso. Não vi. Amém. 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 Essa da editora Mensagem eu não vi. Mas que bom, viu? Mas é mais ou menos isso, né? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, né? Irmão Luiz, irmã Divina, irmão Sandro, vamos orar pelos irmãos, irmão Sérgio, todos os nossos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos onde você estiver. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, obrigado ao Pai pela sua palavra, pelo tempo que passamos aqui. E não só por sermos sinceros,
mas sermos sinceramente corretos ao estar em sua palavra. Que estamos obedecendo, Senhor, é o que o Senhor disse pela boca do profeta. Que as pessoas que creem nesta mensagem não permitam, nunca permitam, que se torne uma denominação. Que é tomar a palavra de um homem acima da direção do Espírito Santo. E o Senhor disse que o Espírito Santo dirige a igreja através dos dons do Espírito. Tenha misericórdia de nós, ajude meus irmãos e irmãs. Este irmão chamado Sandro, Pai, que pediu oração, abençoe a vida do nosso irmão, seja com ele, seja qual for sua necessidade, qual for, Senhor, o problema que ele tem enfrentado, seja com o nosso irmão. Nós nos unimos em oração em favor do nosso irmão. Cada um, neste momento, que precisa de uma cura divina, precisa de uma libertação, que precisa de ter a certeza do batismo do Espírito Santo. Talvez alguns precisem do novo nascimento. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, os teus filhos. Que nós possamos, sim, ser sinceros, mas sermos corretos também com a sua palavra, Pai, e estarmos sinceramente corretos. Em nome de Jesus Cristo, nos dá uma boa noite. Amanhã, domingo, Senhor, o dia da ressurreição. Aqui será a Santa Ceia, e eu sei que em muitos outros lugares nessa nação, verdadeiros ministros estarão dando a Santa Ceia também, Pai. Abençoe cada corpo local, cada verdadeiro ministro, não levantado por mãos de companheirismos, mas levantados por Ti, Senhor, sem enredo, sem medo de defender a verdade. São sinceros, mas sinceros naquilo que é correto, Pai. Seja com eles, em nome de Jesus Cristo. E muitos bons homens, Pai, que diante da verdade que estão sendo apresentados diante deles, às vezes membros, levando citações com um espírito dócil, e essa verdade, Pai, quando bate nos olhos daquele homem, e aquele homem se entrega à verdade, Pai. Abençoa cada um, Senhor. É o que eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Deus abençoe, né? Deus abençoe a todos. Amém, minha irmã. Senhor Jesus, por favor, Senhor, abençoa minha irmã Maria. Não há, penso eu, enfermidade que mais debilita, que mais paralisa do que o transtorno de ansiedade. E o Senhor disse, Pai, que no tempo do fim, a cura divina viria para isso também. Abençoe minha irmã, que ela possa dirigir em paz, Senhor. Que ela possa, primeiramente, Senhor Jesus, o Espírito Santo, possa revelar a ela a raiz disso. Porque ela não nasceu com esse problema, ela não nasceu com essa enfermidade. E nós já estudamos isso em uma ocasião. A ansiedade, a depressão, o pânico tem uma raiz. Às vezes é algo que nós apanhamos durante a vida e às vezes é algo que nós mesmos semeamos e vamos colher dessa forma. Mas seja uma, seja outra. Quando nós descobrimos a raiz, isso acaba, Senhor. É isso que eu peço na vida da minha irmã. Ajude ela. Que o Espírito Santo revele a ela a raiz. Que ela possa ir diretamente ali, arrancar, Pai, isso. E ela possa ter saúde. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe sua mente. Que o Senhor possa livrá-la de sintomas. O Senhor possa livrá-la, Pai, desses momentos terríveis que é a ansiedade. Dê a ela, Pai, plena confiança para dirigir, para fazer os seus afazeres, em nome de Jesus Cristo. É a minha oração pela minha irmã Maria. Não a conheço, Pai. Não sei de onde é. Mas o fato dessa oração ter chegado aqui é porque ela crê que, de alguma forma, a união das orações dos seus filhos pode curá-la. Do fundo de minha alma, Pai, eu peço pela vida da minha irmã, em nome de Jesus Cristo. E por todos os outros meus irmãos, é o que eu peço ao Senhor, em teu poderoso nome. Amém e amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, né? Deus abençoe a todos. E eu creio, irmã Maria, não só os problemas de ansiedade, pressão e essa que a irmã colocou agora, do coração.
A irmã terá o nome da irmã lembrado aqui por nós, nas nossas orações. E amanhã, também no culto, nós estaremos lembrando da irmã em oração, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E lembre-se, sejamos sinceros, mas sinceramente corretos, né? Para com Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.